Imagine que você está em um dos restaurantes mais caros da cidade. Terno bem cortado, relógio importado no pulso, cartão preto na mão. Você se sente no topo do mundo. E então entra pela porta um homem de calça jeans simples, tênis velho e uma camiseta sem nenhuma marca visível. Ele senta na mesa ao lado da sua. O garçom o olha de canto de olho. Você também. E aí vem aquele pensamento que muita gente tem, mas poucos admitem. O que esse cara está fazendo aqui? Agora imagine que 3 dias depois você descobre que esse homem de aparência simples tem mais dinheiro na conta bancária do que você jamais vai ver na vida inteira. E que ele ouviu cada palavra que você disse sobre ele. Cada palavra. Essa não é uma história inventada para te fazer sentir mal. Essa é a história de Ricardo Falcão e de Henrique Souza. E ela vai mudar completamente a forma como você enxerga riqueza, sucesso e o verdadeiro valor de um ser humano. Fica até o final, porque a virada dessa história vai te deixar com a boca aberta e a lição que ela carrega pode ser exatamente o que faltava na sua vida. Ricardo Falcão tinha 42 anos e vivia como se o mundo inteiro lhe devesse alguma coisa. Nascido em uma família de classe média na cidade de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, ele havia construído uma pequena rede de concessionárias de veículos ao longo de 15 anos de trabalho duro. Não havia dúvida de que Ricardo tinha talento para vendas, visão para negócios e uma energia contagiante quando queria impressionar alguém. O problema é que, junto com o dinheiro, veio algo que ele nunca esperou: a arrogância. Não foi de uma hora para outra. Foi gradual, quase imperceptível, como ferrugem que vai corroendo o aço por baixo da pintura. Primeiro vieram os carros de luxo, depois o apartamento no bairro mais nobre da cidade, depois os restaurantes estrelados, os ternos sob medida, as viagens internacionais. E com tudo isso veio também a necessidade de separar o mundo em 2 grupos muito claros na cabeça de Ricardo: os que chegaram lá e os que ainda não valiam o seu tempo. Ele não era cruel por natureza, mas tinha desenvolvido aquele tipo de indiferença elegante que machuca mais do que qualquer insulto direto. O olhar que passa por cima de alguém como se essa pessoa fosse transparente. O tom de voz levemente condescendente quando falava com alguém que ele julgava estar em um nível inferior ao seu. A risada contida quando via alguém vestido de forma simples, tentando entrar em algum lugar que Ricardo considerava exclusivo do seu círculo social. Era esse o homem que entrou no restaurante Giardino naquela terça-feira de outubro, acompanhado de 2 sócios e com a intenção de fechar um almoço de negócios que poderia render um contrato significativo para suas concessionárias. O Giardino era o tipo de lugar onde a entrada mais barata do cardápio custava o equivalente ao almoço de uma semana para a maioria das famílias brasileiras. Paredes revestidas de mármore, iluminação indireta, música ao vivo discreta ao fundo, garçons de luva branca que se moviam entre as mesas como se estivessem dançando. Era o território natural de Ricardo Falcão, ou pelo menos era assim que ele se sentia ali. Ele chegou 15 minutos antes do horário marcado, cumprimentou o maître pelo nome, fez questão de pedir a mesa com a melhor visão da janela e se acomodou com aquela postura de quem está exatamente onde deveria estar. Foi então que Henrique Souza entrou no restaurante. 56 anos, cabelo levemente grisalho, curto e simples, calça jeans escura, mas sem nenhuma marca badalada, camiseta polo de uma loja comum de shopping, tênis de couro preto, confortável, sem logotipos chamativos, nenhum relógio de grife, nenhuma pasta executiva, nenhum assistente atrás dele. Ele entrou sozinho, cumprimentou o maître com um sorriso tranquilo e foi conduzido à mesa ao lado da de Ricardo, uma das melhores do salão, com vista privilegiada para o jardim interno do restaurante. Ricardo notou o homem imediatamente. Olhou de soslaio,
avaliou em menos de 3 segundos e chegou à conclusão que as pessoas como ele costumam chegar com assustadora rapidez. Esse cara não pertence aqui. Não disse nada ainda. Ficou em silêncio, olhando o cardápio, enquanto o julgamento ia se formando na cabeça com a naturalidade automática de quem praticou isso por anos sem perceber. Os sócios de Ricardo chegaram pouco depois. Fábio Monteiro, homem alto de meia-idade que administrava uma importadora de autopeças, e Leandro Gomes, jovem advogado tributarista que atendia grandes empresas do setor automotivo. Eram homens bem-sucedidos, com vocabulário sofisticado e aquela segurança de quem tem o suficiente para não precisar provar nada, mas que mesmo assim provava o tempo todo, porque era o idioma que o círculo de Ricardo falava. O almoço começou bem. Água com gás, entrada de camarões grelhados, papo sobre mercado, sobre a alta do dólar, sobre a última viagem à Europa de Fábio. E então, em determinado momento, o garçom que estava atendendo a mesa de Henrique foi até ele para anotar o pedido. Henrique pediu de forma tranquila, sem olhar para o cardápio de vinhos, sem fazer nenhum tipo de performance. Pediu um prato simples, uma água mineral sem gás e perguntou educadamente se poderia fazer uma pequena modificação na guarnição do prato. Foi o suficiente para Ricardo. Ele se inclinou levemente em direção aos sócios e, com a voz baixa, mas audível o suficiente para ser ouvida na mesa ao lado, disse: "Olha esse aí. Entrou aqui de tênis de corrida e camiseta de feira. Acho que alguém ganhou um voucher de aniversário." Fábio deu uma risada contida. Leandro sorriu, sem graça, mas sem fazer nada para interromper. Ricardo continuou, animado com a receptividade. Provavelmente pediu o mais barato do cardápio e ainda quis mudar a guarnição para economizar. Gente assim devia ter vergonha de entrar em lugar assim, sem ao menos se vestir à altura. Henrique ouviu. O garçom ouviu. 2 mesas vizinhas ouviram. E o silêncio estranho, que tomou conta daquele canto do salão por 2 ou 3 segundos, deveria ter sido um aviso para Ricardo. Mas não foi, porque Ricardo Falcão, naquele momento, estava completamente cego para tudo que não confirmasse a imagem que ele tinha de si mesmo. Henrique não reagiu, não se virou, não disse uma palavra. Simplesmente continuou sua refeição com a mesma calma com que havia chegado, saboreando cada garfada com uma tranquilidade que, se Ricardo tivesse olhado com atenção, teria parecido não a resignação de alguém humilhado, mas a serenidade de alguém que simplesmente não precisa provar absolutamente nada para ninguém. Quando terminou de comer, Henrique chamou o garçom, pagou a conta sem olhar para o valor, deixou uma gorjeta que fez o rapaz engolir em seco de surpresa e foi embora sem pressa, sem olhar para Ricardo, sem fazer nenhum gesto dramático. Simplesmente foi. E essa saída silenciosa, de certa forma, deveria ter feito Ricardo sentir alguma coisa. Mas não sentiu, pelo menos não naquele dia. O que aconteceu nos 3 dias seguintes, sim, fez Ricardo sentir. E muito. Tudo começou quando Leandro, o advogado, ligou para Ricardo na quinta-feira de manhã com uma voz que Ricardo nunca havia ouvido nele antes. Uma voz que misturava incredulidade com algo parecido com desconforto. "Ricardo, preciso te falar uma coisa. Você se lembra do homem naquele restaurante na terça?" Ricardo se lembrou, é claro, e já imaginou que Leandro ia contar alguma história engraçada sobre o sujeito. Mas o que Leandro disse a seguir não foi engraçado. Foi o tipo de coisa que faz o estômago afundar. Aquele homem é Henrique Souza, o Henrique Souza, fundador do Grupo SH, a maior rede de distribuição de insumos agrícolas da região centro-oeste. Dono de 11 fazendas entre Mato Grosso e Goiás. Investidor anjo de pelo menos 13 startups de agritech. Forbes estimou o patrimônio dele em mais de 800 milhões de reais no ano passado. E Ricardo... Houve uma pausa que durou uma eternidade. Ele é o principal investidor do fundo que está avaliando comprar sua maior concessionária.
O silêncio que tomou conta de Ricardo foi diferente do silêncio daquele salão no restaurante. Era um silêncio pesado, sufocante, feito de todas as palavras que ele havia dito e que agora não podiam ser desfeitas. Mas para entender completamente o peso desse momento, você precisa entender quem Henrique Souza realmente era. Não o empresário bilionário, o homem, a história, a jornada. Porque é aí que está a verdadeira lição dessa narrativa. E é aí que a vida de Henrique se transforma de um simples plot twist em algo que pode literalmente mudar a forma como você pensa sobre dinheiro, sobre crescimento e sobre o que realmente importa na vida. Henrique nasceu em Jataí, no interior de Goiás, filho de um pequeno agricultor que plantava soja em 12 alqueires de terra arrendada e de uma professora de escola pública que dava aulas de manhã e vendia quentinhas à tarde para complementar a renda da família. Eram 4 filhos e Henrique era o segundo mais velho. A casa tinha 3 cômodos, um quintal grande com uma mangueira enorme que dava sombra para a família nos fins de semana, e uma geladeira velha que fazia um barulho constante, mas que, segundo a mãe de Henrique, ainda estava servindo e era o que importava. Essa frase, essa filosofia de aproveitar o que serve e não desperdiçar energia reclamando do que falta, foi a primeira grande lição que Henrique absorveu ainda na infância, sem saber que um dia ela valeria ouro. Aos 15 anos, Henrique começou a trabalhar como ajudante em um armazém de insumos agrícolas da cidade. Carregava sacos de adubo, organizava prateleiras, fazia entregas de bicicleta nos sítios mais próximos. Ganhava o equivalente a meio salário mínimo e guardava metade disso todo mês em um envelope dentro de uma Bíblia que ficava na cabeceira da sua cama. Não porque fosse um menino prodígio em finanças, mas porque sua mãe havia lhe ensinado algo simples. Henrique, sempre guarda um pedaço do que você ganha antes de gastar qualquer coisa. Porque o dinheiro que você não vê, você não gasta. Era uma versão rudimentar do que hoje os livros de finanças chamam de pague-se primeiro. Mas para Henrique era simplesmente o jeito que a família sobrevivia. Aos 18 anos, ele havia juntado o equivalente a R$ 2.000, uma quantia enorme para um jovem na sua situação. Mas em vez de gastar com roupas, viagens ou qualquer coisa que seus colegas compravam quando tinham um dinheiro a mais, Henrique fez algo que ninguém esperava. Comprou uma pequena motocicleta de segunda mão e se ofereceu para fazer entregas de insumos agrícolas para fazendeiros da região que ficavam longe da cidade. Criou uma rota. Cobrava por entrega. E em 6 meses estava ganhando 3 vezes o que ganhava como ajudante no armazém. Não parou por aí. Com a moto e os contatos que havia feito com os fazendeiros, Henrique percebeu algo que pouquíssimas pessoas à sua volta haviam percebido. Havia uma lacuna enorme entre o produtor rural e o fornecedor de insumos. Os fazendeiros compravam de fornecedores distantes, pagavam fretes absurdos, sofriam com atrasos e com falta de personalização no atendimento. Ninguém os tratava como clientes importantes. Eram apenas compradores anônimos num sistema que não foi desenhado para servi-los bem. E o Henrique, que havia passado anos conversando com esses homens durante as entregas, sabia exatamente o que eles queriam. Alguém de confiança, que entendesse do negócio deles, que chegasse no prazo e que resolvesse o problema sem enrolação. Com 23 anos, Henrique Souza fundou a SH Distribuidora com um capital inicial de R$ 12.000. Metade de suas economias acumuladas em anos de trabalho e de guardinha constante, e metade de um empréstimo feito com o irmão mais velho, que havia se tornado mecânico em Goiânia. Não havia escritório, não havia logotipo bonito, não havia apresentação em PowerPoint para investidores. Havia uma caminhonete velha, um caderno de anotações, um celular pré-pago e uma lista de 22 fazendeiros que Henrique havia servido com sua moto e que disseram, quando ele ligou para apresentar a nova ideia,
que dariam uma chance para ele. O primeiro ano foi brutal. Henrique dormia 4, 5 horas por noite. Fazia as entregas de madrugada para garantir que os produtos chegassem antes do início da safra. Aprendia sobre cada tipo de insumo que vendia, sobre as necessidades específicas de cada cultura, sobre as particularidades do solo de cada região. Não porque alguém mandasse, mas porque Henrique havia entendido cedo que conhecimento é o único ativo que ninguém pode te roubar, e que o profissional que sabe mais do que o cliente precisa, entende, acaba se tornando indispensável. Ele não era apenas um entregador de produtos. Era um consultor que aparecia com o produto na mão. No segundo ano, a SH Distribuidora tinha 60 clientes ativos. No terceiro, 140. E então veio a primeira grande crise. Um fornecedor de herbicidas com quem Henrique havia fechado um contrato significativo entrou em dificuldades financeiras e atrasou uma entrega enorme que comprometeria o plantio de 20 fazendeiros que dependiam daquele produto. Era o tipo de situação que poderia destruir uma empresa jovem completamente. A reputação de Henrique estava em jogo. Tudo o que ele havia construído poderia desmoronar em uma semana. O que Henrique fez naquele momento revelou um traço de caráter que, mais do que qualquer habilidade técnica ou estratégia financeira, seria o verdadeiro combustível da sua trajetória. Ele ligou para cada um dos 20 fazendeiros, pessoalmente, explicou a situação com total transparência, assumiu a responsabilidade pelo problema, mesmo que a culpa não fosse inteiramente sua. E então passou 3 dias fazendo contatos frenéticos em todo o país até encontrar um fornecedor alternativo em Mato Grosso do Sul que tinha estoque e podia entregar em tempo hábil. O custo foi maior. A margem de lucro daquele trimestre foi negativa. Henrique pagou a diferença do próprio bolso, usando uma reserva que havia guardado para outro fim. Mas os 20 fazendeiros receberam os produtos no prazo. E nenhum deles esqueceu isso jamais. A partir daí, a SH Distribuidora deixou de ser uma empresa que crescia por captação de clientes e passou a crescer por indicação orgânica. Cada fazendeiro que Henrique havia atendido bem virou um embaixador espontâneo da empresa. O boca a boca no interior é uma força imensurável, e Henrique colheu os frutos disso ao longo de toda a próxima década. Aos 35 anos, a SH já operava em 4 estados. Tinha uma frota própria de caminhões, um centro de distribuição moderno e uma equipe de 82 funcionários. Henrique havia se tornado um empresário de verdade, mas ainda morava na mesma cidade de Jataí. Ainda usava roupas simples. Ainda almoçava com os funcionários no refeitório da empresa quando estava na sede. Ainda dirigia uma caminhonete, agora nova, mas sem nenhum excesso de luxo. Não era porque Henrique não podia comprar coisas caras. Era porque ele havia chegado a uma conclusão que poucas pessoas chegam antes de acumular riqueza. A identidade real de um ser humano não tem absolutamente nada a ver com o que ele veste, o que dirige ou onde almoça. E que qualquer pessoa que precise de símbolos externos para se sentir importante ainda não encontrou a verdadeira fonte de autoestima, que está dentro, não fora. Essa filosofia foi sendo refinada ao longo dos anos seguintes, quando o Grupo SH se expandiu para a área de fazendas próprias, depois para investimentos em tecnologia agrícola e, eventualmente, para um fundo de participações que Henrique administrava com a ajuda de uma equipe especializada. O patrimônio cresceu de forma consistente, não porque Henrique fosse um especulador agressivo, mas porque ele seguia princípios muito simples que aprendera ainda criança. Gastar menos do que ganha, reinvestir a diferença, escolher bem os parceiros, nunca comprometer a ética por um ganho de curto prazo e tratar cada pessoa com a mesma dignidade independente do cargo ou da conta bancária. Henrique Souza era, aos 56 anos, um homem que havia visto de perto o que a arrogância faz com as pessoas.
Havia perdido parcerias por conta de sócios que deixaram o dinheiro subir a cabeça. Havia assistido amigos destruírem relações preciosas por não saberem lidar com o sucesso. Havia visto empresas promissoras ruírem porque os fundadores acreditaram que o talento inicial os tornava superiores aos outros. E havia aprendido com cada uma dessas experiências que a humildade não é fraqueza. É a armadura mais sofisticada que um ser humano pode usar. Por isso, quando sentou naquele restaurante naquela terça-feira e ouviu as palavras de Ricardo Falcão, palavras que ele conhecia bem, que havia ouvido versões diferentes ao longo de décadas, palavras que revelam muito mais sobre quem as diz do que sobre quem as recebe, Henrique simplesmente respirou, continuou sua refeição e foi embora. Não por covardia, não por indiferença, mas porque ele havia aprendido que responder à arrogância com humilhação é apenas perpetuar um ciclo que não leva ninguém a lugar nenhum. O que ele não sabia era que o universo às vezes gosta de criar suas próprias correções de curso sem que ninguém precise pedir. Quando Ricardo Falcão desligou o telefone depois de conversar com Leandro, ele ficou parado por um longo tempo sem fazer nada. A sensação não era de vergonha imediata. Era algo mais desconfortável do que vergonha. Era o reconhecimento de si mesmo em algo que ele não gostava. Como olhar para um espelho em uma luz que você nunca usou antes e ver marcas que estavam lá o tempo todo, mas que você nunca havia enxergado. E essa é uma das experiências mais difíceis que um ser humano pode ter. Não a descoberta do erro, mas a descoberta do padrão. A percepção de que aquilo não foi um deslize pontual, mas sim uma forma de ser que havia se instalado silenciosamente ao longo de anos. Ricardo passou a semana seguinte em um estado que ele mesmo descreveria depois como uma espécie de ressaca moral. Dormia mal, ficava desconcentrado nas reuniões, olhava para os funcionários das suas concessionárias, os mecânicos, as atendentes, os motoboys que faziam entregas de documentos e se pegava pensando em como havia os tratado ao longo dos anos. Não com crueldade aberta, mas com aquela indiferença elegante que, em muitos casos, machuca mais do que um insulto direto. Porque pelo menos o insulto te vê. A indiferença age como se você não existisse. Então Ricardo fez algo que não era natural para ele. Pediu para falar com o Henrique Souza. Não por estratégia. A negociação sobre a concessionária havia sido suspensa pelo fundo enquanto os detalhes eram reavaliados. E Leandro havia sido claro que o episódio do restaurante havia chegado aos ouvidos de pessoas dentro do fundo por meio de outros presentes no salão naquele dia. A reputação de Ricardo estava sob risco, mas não era isso que o movia naquele momento. Pelo menos, não só isso. Era algo mais difícil de nomear. Uma necessidade de olhar nos olhos daquele homem e dizer algo verdadeiro, mesmo sem saber ao certo o que sairia. O encontro foi marcado para um café simples, numa padaria no centro da cidade. Sugestão do próprio Henrique, quando foi contatado. Sem restaurante caro, sem salão com mármore, uma padaria comum, com banquetas de madeira e café coado na hora. Ricardo chegou primeiro, sentou. Pediu um café e esperou com a ansiedade de quem sabe que está prestes a ter uma conversa que pode ser muito mais do que uma conversa de negócios. Henrique chegou pontual, de calça jeans e camiseta. Sentou-se à frente de Ricardo e pediu um pão de queijo e um café com leite com a mesma naturalidade de sempre. E então olhou para Ricardo com uma expressão que não tinha raiva, não tinha julgamento, mas também não tinha a cordialidade vazia de quem está fingindo que nada aconteceu. Ricardo começou a falar. E o que saiu não foi um discurso ensaiado, foi uma confissão, desajeitada, fragmentada, honesta. Ele disse que havia errado, que o que havia dito naquele restaurante era injusto, desnecessário e revelava uma parte de si mesmo que ele não queria mais ser.
Disse que havia passado a semana pensando não apenas no que havia feito com Henrique, mas em quantas outras vezes havia feito aquilo com pessoas que não tinham um nome ou um patrimônio que o fizesse refletir depois. Henrique ouviu tudo sem interromper, e quando Ricardo terminou, ficou em silêncio por um momento. Tomou um gole do café com leite e disse algo que Ricardo nunca mais esqueceu. Eu não fiquei com raiva de você naquele dia. Fiquei com pena, não porque você me ofendeu. Palavras de desconhecido não têm o poder de me definir. Fiquei com pena, porque reconheci em você um homem que trabalhou duro para chegar onde chegou, mas que, no caminho, aprendeu a usar o dinheiro como régua para medir pessoas. E isso é uma prisão, Ricardo, uma prisão dourada, mas uma prisão. Porque quando você começa a enxergar o mundo assim, você não consegue mais aprender com quem tem algo a te ensinar, não consegue mais construir relações verdadeiras, não consegue mais crescer de verdade. Você fica preso dentro da bolha da sua própria arrogância, sem perceber que está encolhendo. Ricardo ouviu aquilo e sentiu algo se mover dentro dele. Uma coisa que não se move com facilidade em homens que aprenderam a confundir dureza com força. Henrique continuou. Não com raiva, com a calma de quem está compartilhando algo que custou caro aprender. Contou a história da sua vida. Não toda, mas os pontos principais. O pai que plantava soja em terra arrendada. A mãe que vendia quentinhas. O envelope dentro da Bíblia. A moto. A caminhonete velha, os 20 fazendeiros que confiaram nele quando tudo poderia ter ido por água abaixo. E disse algo que nenhum livro de autoajuda havia dito para Ricardo, de um jeito que fizesse sentido de verdade. Eu nunca fui rico de dinheiro antes de ser rico de dentro, e a ordem importa, porque quem acumula dinheiro sem ter construído primeiro um caráter sólido, uma gratidão real e uma visão honesta de si mesmo, acaba usando a riqueza para compensar o que falta por dentro, e aí o dinheiro vira um problema, não uma solução. Aquele café durou 2 horas. E quando terminaram, Ricardo não sabia ao certo o que aconteceria com a negociação da concessionária. Não sabia se Henrique recomendaria ou não o investimento do fundo, mas sabia, com uma clareza que raramente havia sentido na vida adulta, que precisava mudar. Não a forma como se vestia, não o restaurante que frequentava, mas a lente com que olhava para os outros, a régua que usava para medir o valor de uma pessoa. O que aconteceu depois foi surpreendente por razões que vão além do que qualquer um esperaria. Henrique recomendou o investimento, não porque Ricardo havia pedido desculpas. Homens como Henrique não fazem negócios baseados em sentimentalismo, mas porque ao longo daquela conversa de 2 horas, ele havia visto algo em Ricardo que poucos conseguiam ver. Um homem genuinamente capaz, com habilidades reais de negócio, que havia apenas se perdido no caminho. E o Henrique Souza havia aprendido ao longo de décadas que o investimento mais rentável que existe é em pessoas que têm a coragem de olhar para si mesmas com honestidade e decidir mudar. A parceria foi além do esperado. Ricardo abriu sua rede de concessionárias para servir produtores rurais, clientes do Grupo SH. Em troca, Henrique investiu capital e conectou Ricardo com uma cadeia de fornecedores que reduziu drasticamente os custos operacionais do negócio. Em 18 meses, o faturamento das concessionárias cresceu 42%. Mas mais do que os números, algo havia mudado na forma como Ricardo conduzia o negócio. Ele passou a conhecer os nomes dos funcionários, passou a pedir feedback real das equipes, passou a receber clientes com a mesma atenção, independente do carro que estacionavam na frente da loja. E começou a perceber, com genuína surpresa, que esse jeito de operar não tornava o negócio menos lucrativo. Tornava mais. Porque as pessoas percebem quando são tratadas com respeito, e voltam, e indicam,
e ficam. E é exatamente assim, nessa conexão humana, que a arrogância destrói e a humildade constrói, que os maiores negócios do mundo são sustentados ao longo do tempo. 2 anos depois daquele almoço no Giardino, Ricardo Falcão deu uma entrevista para uma revista de negócios regional. O jornalista perguntou qual havia sido o maior divisor de águas da sua carreira. E Ricardo, sem hesitar, disse: um homem de tênis velho e camiseta simples, que sentou ao lado de mim num restaurante e me ensinou, sem dizer uma palavra naquele dia, que eu não estava nem perto de ser tão grande quanto eu pensava. Henrique leu a entrevista em uma fazenda no Mato Grosso, sentado na varanda, com um copo de suco de laranja espremida na hora. Deu um sorriso pequeno, dobrou a revista e voltou a olhar para o horizonte, para as lavouras que se estendiam até onde a vista alcançava, para o sol que ia descendo devagar, para a vida que havia construído grão por grão, entrega por entrega, decisão por decisão, com a paciência de quem sabe que nada de verdadeiro é construído da noite para o dia. E se você chegou até aqui nessa história, talvez seja porque algo nela tocou em um ponto que estava esperando ser tocado. Talvez você seja um Ricardo que precisa olhar para si mesmo com mais honestidade. Talvez você seja um Henrique em formação, ainda carregando sacos e fazendo entregas de moto, guardando dinheiro num envelope e se perguntando se vai dar certo. Talvez você seja alguém no meio do caminho que já cresceu bastante, mas sente que perdeu alguma coisa importante nesse processo e não sabe exatamente o quê. Para qualquer um desses lugares, a mensagem é a mesma. A riqueza real não começa quando o saldo da conta muda. Começa quando a forma como você enxerga o mundo muda. Quando você para de usar o dinheiro como régua para medir pessoas. Quando você entende que o maior investimento que existe é no seu próprio caráter. Quando você aprende que a humildade não é o oposto do sucesso, é o solo mais fértil onde ele cresce. Henrique Souza saiu do zero porque nunca pensou que ser pobre era uma sentença. Pensou que era um ponto de partida. E Ricardo Falcão chegou ao verdadeiro sucesso no dia em que parou de pensar que havia chegado lá e começou a entender que o crescimento real não tem linha de chegada. Tem apenas o compromisso diário de ser melhor do que você foi ontem. E isso, meu amigo, está ao alcance de qualquer pessoa, inclusive de você. Se essa história te tocou de alguma forma, compartilha com alguém que precisa ouvir. Se inscreve no canal Jornada da Prosperidade, porque toda semana tem uma nova história de pessoas reais, ou que poderiam ser reais, que encontraram o caminho da verdadeira prosperidade não no atalho, mas na construção consistente, honesta e humilde de uma vida que vale a pena ser vivida. Até a próxima jornada.